Fala aí, galerinha do oitavo ano. Tudo bem, pessoal? Então, galera, estamos começando hoje, mais uma videoaula. Hoje a nossa segunda aula do ano, né? E assim, galera, antes de começar essa aula, já quero adiantar que a minha imagem não está aparecendo aí na webcam, porque eu andei tendo um probleminha aqui, tá, galera? Com o aplicativo onde eu gravo o vídeo, né? Estava tendo um problema. Eu vou tentar resolver isso e tomara que eu consiga para que na próxima aula a minha imagem esteja aparecendo aí na nossa videoaula, tá certo? Então, galera, vamos lá. Nessa segunda aula, eu quero continuar o assunto de ângulos com vocês, tá certo? Na aula passada, nós falamos sobre os ângulos, né? Eu falei para você o que era um ângulo e apresentei para você as classificações. Você pode classificar então o ângulo como sendo agudo, um ângulo reto, um ângulo obtuso, um ângulo, né, raso, um ângulo inteiro, e também você tem ali a classificação, galera, olha só, tá toda aqui em cima, olha, de um ângulo também, ó, tá aqui, ó, os 6, olha, que eu falei para vocês, tá, galera? Agudo, reto, obtuso, raso, côncavo e inteiro, né? Isso tudo foi apresentado na aula passada. Na aula de hoje, né, perceba o seguinte: na aula passada, nós falamos sobre um ângulo. Você olhar o valor de um ângulo somente e classificar ele. Agora, nós vamos olhar dois ângulos. Nós vamos relacionar os valores de dois ângulos aqui. Tá certo? Então, vamos nessa. Olha só, relação entre dois ângulos, tá? E aí eu escrevi aqui que é o seguinte, galera. A gente vai levar em consideração aqui, nessa relação, o valor da soma entre os dois ângulos, beleza? Então, você vai ter um ângulo 1 e o ângulo 2. Você vai somar estes ângulos. Dependendo do resultado, você vai poder classificar estes dois ângulos com um determinado nome, beleza? Vamos para essa classificação? Então vocês entenderam que aqui é a soma dos dois ângulos. Você vai pegar esses resultados e somar. Dependendo desse resultado, você vai classificar o ângulo. Show? Deu para compreender isso, né? Então, galera, vamos nessa. Olha só. A primeira classificação que nós temos para esses dois ângulos é se a soma for igual, olha só, tem que ser igual, galera. Não é menor, não é maior. É igual. Você vai somar e eles têm que ser iguais. Ah, ó, você vai somar e a soma tem que ser igual a 90 graus. Se você pega um ângulo A, soma com o ângulo B, e essa soma dá 90 graus, vocês podem dizer que esses dois ângulos são complementares. Então, ângulos complementares são dois ângulos que têm soma igual a 90 graus. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Olha só. Por exemplo, se eu pego aqui, deixa eu pegar uma reta, vou pegar essa reta verde, tá certo? Galera, esse ângulo aqui, olha, um quadradinho com um ponto. Você sabe o nome desse ângulo, já não falei para você? Isso aqui é o que nós chamamos de ângulo reto. Esse ângulo reto, o seu valor é 90 graus, beleza? E aí o que acontece, galera? Como dois ângulos vão ser complementares, quando você soma eles formam esse quadrado aqui, olha, com esse pontinho. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, olha, uma reta, né,
E aí eu traço essa reta aqui, olha. E deixo ela aqui. Beleza? Tá vendo que aqui eu tenho um ângulo, galera, olha, verde? E aí eu falo para você assim, jovem, esse ângulo verde aqui de dentro, aquele lá, olha, ele vale 30 graus. Equivale a 30 graus. Tá? Você consegue me dizer quanto vale este outro ângulo aqui, olha? Olha só, você consegue me dizer quanto equivale este outro ângulo roxo aqui? Perceba, galera, que se essa partezinha verde pequenininha aqui vale 30 graus. Só que você sabe que todo ele é 90 graus. Então, o que falta para 90 é 60 graus, olha só. Então, essa partezinha roxa vale 60 graus. E aí perceba que se você pegar 30 graus, somar com 60 graus, eles são iguais a 90 graus. Então você pode dizer, olha só, que estes dois ângulos aqui são complementares. Show? Cadu, o que você quis dizer com esse desenho? Galera, o que eu quis dizer com esse desenho é o seguinte, que estes dois ângulos complementares, olha, 30 e 60 graus, desenhados, eles vão formar o ângulo de 90 graus. Então, se eu pego ali, olha, o ângulozinho verde, né? Se a gente tivesse essa capacidade de pegar aquele ângulozinho verde ali, e aí você somar com o ângulozinho roxo, olha só, e você somar, esses dois ângulos vão formar 90 graus. Eles juntos equivalem a 90 graus. E aí o desenhozinho ficaria assim, olha. Um quadradinho com uma bolinha no meio. Tá certo? Então os ângulos complementares são dois ângulos que sua soma é igual a 90 graus. Vamos ver mais um exemplo de ângulos complementares? Olha só. Se eu falo para você assim, galera, vou até escrever aqui, ó, qual o complemento de 20 graus? Qual é o complemento de 20 graus? Eu quero saber qual é o ângulo que somado com 20 graus vai dar 90. É isso. Então, olha só, o que eu quero saber é o seguinte, qual é o ângulo? Se você não sabe qual é o ângulo, bota o quê? O alfa. Então, alfa, você não sabe, mais 20 graus tem que ser igual a 90 graus. Por quê? Porque ele é o complemento, tá certo? E aí qual é o cálculo que nós vamos fazer? Vamos pegar este 20 graus, passar para o outro lado. Se ele está somando, ele vai
subtrair. Então, você passa a ter o seguinte: alfa é igual a 90 graus menos 20 graus. 90 graus menos 20 graus é 70 graus. Então, o complemento de 20 graus é 70. Por quê, Cadu? Se eu somar 70 graus mais 20 graus, ele tem que ser igual a 90 graus. Então, esses dois ângulos aqui, eles são o quê? Complementares. Beleza? Então, aqui, olha, também estes dois ângulos, 70 graus e 20 graus, são dois ângulos complementares. Show de bola, galera? Tranquilo? Então, compreenderam isso? Se eu tenho, então, dois ângulos e eles somados são iguais a 90 graus, então eu tenho dois ângulos complementares. Tranquilo? Show? Cadu, tem como você dar mais um exemplo de ângulos complementares? Com certeza. Deixa eu apagar este exemplozinho aqui, olha. Apagar aqui rapidinho para colocar aqui mais um exemplo. Se eu te dou um ângulo, né? E eu falo que esse ângulo ele vale 10 graus. Se eu falo que você tem um ângulo de 10 graus, qual é o complemento de 10 graus? Olha só. Qual é o complemento de 10 graus? Qual é o ângulo que você vai somar com 10 graus e vai ter que dar 90 graus? Como que ficaria esse cálculo, Cadu? Ficaria da seguinte forma. Qual é o ângulo? Você não sabe ainda. Então, alfa somado com 10 graus tem que ser igual a quanto? A 90 graus. Que ângulo é este? Vamos ver aqui, olha. Vamos pegar esse 10 graus e vamos passar para o outro lado. Aqui ele está somando, vai subtraindo. Então, você passa a ter o seguinte. Alfa é igual a 90 menos 10. 90 graus menos 10 graus, isto é igual a 80 graus. Logo, o valor de alfa, que era o ângulo que a gente queria, é 80 graus. Como assim, Cadu? Então, esse 80 aqui é o complemento de 10 graus. Não é mesmo? Olha aqui como isso é verdade. 80, substituindo no lugar do alfa por 80, 80 graus mais 10 graus é igual a 90 graus? Sim, então 80 e o 10 são dois ângulos complementares, beleza? Então sempre isso, galera. Quando você quer um ângulo complementar, você vai somar dois valores, dois ângulos, e ver se a soma é igual a 90 graus. Tranquilão? Cadu, e o que seria ângulos suplementares? Galera, ângulos suplementares, a sua soma tem que ser igual, olha só, a 180 graus.
A única diferença aqui, galera, vai ser o resultado da soma. Você somava e tinha que dar 90 graus. Este daqui é o mesmo processo, só que a soma tem que ser igual a 180 graus. Beleza? Então, olha só. Você tem aqui que ângulos suplementares são dois ângulos, que a soma tem que ser 180. Então, beleza. Primeira coisa, como que a gente representa um ângulo de 180 graus? Não é meia volta? Então, vamos pintar ele aqui, olha. Meia volta. Isso aqui é um ângulo de 180 graus. É o que a gente chama de ângulo raso. Lembra disso? Ângulo raso igual a 180 graus. E aí, galera, pensa comigo. Se eu chego para você e falo o seguinte, tá? Que nós temos aqui esse ângulo. Aqui, ó, fiz uma reta, uma seta, tá certo? E essa seta está dividindo o meu ângulo raso em dois ângulos, um ângulo maior e um ângulo menor. Beleza? Olha só. E aí, eu digo para você o seguinte, esse ângulo aqui, olha, o ângulo maior, deixa eu pintar ele aqui, esse ângulo maior, ele vale 120 graus, beleza? E aí, galera, eu quero descobrir o valor do ângulozinho menor aqui, olha. Quero saber quanto vale este ângulozinho menor. Se a gente não sabe, nós vamos chamar eles de alfa. Beleza? Vamos tentar descobrir o alfa aqui? Deixa eu pegar a caneta. Olha só, nós sabemos que 120 graus, que é esse ângulo verde, mais o ângulo roxo, se nós somarmos os dois, eles têm que ser iguais a 180 graus. Então, vamos tentar escrever isto de forma matemática? Você já aprendeu. Olha só. Então, vamos nessa. O alfa mais o 120. Então, alfa que eu ainda não sei quanto vale, mais 120 graus. Ele tem que ser igual a 180 graus, que é o ângulo raso, correto? Então, isto deve ser igual a 180 graus. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, o mesmo passo a passo do anterior. Vamos pegar esse carinha que está somando e vamos passar ele para o outro lado. Ele vai o quê? Subtraindo. Então, nós teremos desse lado somente o alfa. E aí você passa a ter o seguinte, alfa menos... Alfa é igual a 180 graus menos 120 graus. 180 graus menos 120 graus, isto é igual a 60 graus. Pronto, encontramos o valor de alfa. Nós sabemos, portanto, que essa partezinha roxa, ela vale, olha só, 60 graus, tá certo? E aí, olha só, o ângulo de 120 graus e o ângulo de 60 graus, eles são o que um do outro? Eles são dois ângulos
suplementares. Beleza? Então, eles são suplementares. Então, 120 é o suplemento de 60 e 60 graus é o suplemento de 120 graus, tá certo? Então, dois ângulos suplementares são dois ângulos que a sua soma é igual a 180 graus. Tranquilo? Show de bola, galera! Cadu, tem como você citar mais dois ângulos que sejam suplementares? Com certeza. Olha só. Deixa eu pegar aqui e escrever com a caneta preta. Ó, vou escrever aqui. Qual o suplemento de 90 graus? Vamos fazer esse cálculo? Então, vem comigo. O que é suplemento? Quando você ouve essa palavra suplemento, você sabe que você vai ter um ângulo mais outro ângulo e isso tem que ser igual a 180. Sempre pense nisso. Então, vamos escrever. Um ângulo que eu não sei, eu vou chamar de alfa, mais 90 graus. Isto tem que ser igual a 180 graus. Vamos fazer o cálculo? Vamos nessa. Pegaremos o 90 e vamos jogar ele para o outro lado. Ele vai subtraindo. Passo a ter o seguinte caso. Olha só. Passa a ter o seguinte caso. Alfa sozinho agora é igual a 180 graus menos 90 graus. 180 graus menos 90 graus. Isso aqui é igual a 90 graus. E aí você se pergunta, ué, Cadu, dois ângulos iguais podem ser suplementares um do outro? Podem. Nesse caso aqui, o 90 graus, para ele ter um ângulo suplementar, esse outro ângulo também tem que ser igual a 90 graus. A ideia aqui é sempre essa. Você vai procurar ângulos que somados sejam iguais a 180. Se isso ocorrer, eles são suplemento um do outro, beleza? Então, o suplemento de 90 graus é o próprio 90 graus, tá certo, galera? Tranquilo? Deu para compreender isso? Vamos agora, galera, para ângulos replementares. Gente, ângulos complementares, soma igual a 90. Ângulos suplementares, soma igual a 180. E ângulos replementares, Cadu? Soma igual a 360 graus. Essa será a nossa única diferença, o resultado da soma. De acordo com o valor desta soma, você terá um resultado, um tipo de classificação para estes dois ângulos, tá certo? Então, deixa eu te mostrar isso daqui. Olha só, então, se a minha soma for igual a 360 graus, eu tenho o quê? Ângulos replementares, beleza? E aí, Cadu, como ficaria isso? Galera, esse desenho aqui é uma circunferência, mas vamos imaginar isto como sendo também um ângulo inteiro. Lembra disso? Ângulo inteiro era
360 graus. Era uma classificação. Então, um ângulo inteiro é um ângulo igual a 360 graus. Tá certo? E aí, eu pego este ângulo inteiro e traço dois ângulos ali. Olha só, vou traçar aqui. Deixa eu pegar a nossa reta aqui. Olha só. Crio dois ângulos agora, olha. Tá vendo aqui, galera? Você consegue perceber que eu dividi este ângulo inteiro em dois ângulos? Eu dividi ele entre esse ângulo verde aqui, olha. Tá certo? Ó, dividi ele como este ângulo verde e dividir ele e o outro ângulo é esse ângulo vermelho aqui embaixo. Tá certo? E aí, galera, eu chego para vocês, né? Coloco ali o transferidor e vejo que este ângulo verde ele é igual a 140 graus. Quanto será o valor deste ângulo vermelho? Me pergunto eu. Olha só. Nós não sabemos, então vamos chamar ele de novo de alfa. Olha que letrinha bonita. Então, vamos nessa. Olha, vou pegar aqui esta caneta marronzinha aqui, que ela é bem bonita. Então, olha só. Nós sabemos que o alfa mais o 140 graus são ângulos replementares. Por que, Cadu? Porque a sua soma é igual a 360 graus. Vamos identificar o alfa. Olha só. Alfa mais 140 graus é igual a 360 graus. Como você já está acostumado, porque você já fez nos exemplos anteriores, você vai pegar essa parte aqui, olha, positiva, que é o que você conhece, esse ângulo positivo, e vai passar ele para o outro lado. Ele vem como negativo, beleza? E aí você tem o seguinte, alfa é igual a 360 graus menos coloquei igual, menos 140 graus, beleza? E aí, resolvendo esta subtração, você vai encontrar como resultado para alfa o valor de 220 graus, beleza? Então, você pode afirmar o seguinte, 220 graus é o replemento de 140 graus, beleza? Então, esses dois ângulos aqui, eles são replementares. Tranquilo, galera? Show? Vamos fazer mais um último exemplo, nesse caso aqui de ângulos replementares? Então, vou lançar-lhe a pergunta, tá? Qual o replemento de... E aí, nesse caso, eu vou colocar 90 graus. De novo.
Qual é o replemento de 90 graus? O que é replemento, hein, galera? O que são dois ângulos replementares? São dois ângulos que a soma é igual a 360. Então, o que você vai fazer aqui é o seguinte, olha só. Alfa mais 90 graus, isso é igual a 360 graus. Vamos pegar este 90 e passar ele para o outro lado, subtraindo, olha só. Você já está acostumado com isso. Ele vem subtraindo. Você passa a ter o seguinte. Você passa a ter alfa igual a 360 graus menos 90 graus. Então, o alfa é igual a 270 graus. Beleza? E aí você vai dizer, portanto, que 270 é o replemento de 90. Beleza? Então, qual é o replemento de 90 graus? É o ângulo de 270 graus. Beleza, galera? Tranquilo? Espero que você tenha compreendido esse assunto. Se você gostou, deixa aquele like, tá certo? Qualquer dúvida, anote no caderno e tire comigo nas aulas presenciais, ou se você escolheu a opção remota, entre em contato comigo pelo meu Instagram ou também pela coordenação, que eles me enviam a sua dúvida, tá certo? Então, meu amigo, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.